Diálogo Nacional. Apoio Nestlé, Nescafé Dolce Gusto, muito mais que café. E CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. O professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, é hoje o convidado do Diálogo Nacional. Satisfação em recebê-lo e vamos conversar sobre a nossa USP. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e não haveria assunto melhor, porque eu tenho uma longa história de amor com a USP. Vamos a ela, né? Antes eu queria contar ao telespectador e aos internautas quem é o professor Marco Antônio Zago. Ele nasceu em Birigui, aqui no estado de São Paulo, é médico e cientista. Foi escolhido pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, para o posto de reitor da Universidade de São Paulo até 2018. Como vice-reitor, também em lista tríplice escolhido pelo governador, o professor Varran Agopian, que também já esteve com vocês no Diálogo Nacional. Professor Marco Antônio Zago, como foi a vida em Birigui? A vida em Birigui foi muito interessante, por mais surpreendente que possa parecer. Uma pequena cidade na região noroeste do estado de São Paulo, que na época em que eu lá morava, completou 50 anos. E era uma cidade cuja economia essencialmente era ligada à agricultura, produção de café, amendoim e algodão. E a população era constituída quase que exclusivamente de imigrantes e seus descendentes. Então eram algumas centenas de famílias de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, menor quantidade sírios, libaneses, e haviam chegados os japoneses, que também, quando começaram a imigração aqui para o Brasil, foram para aquela região oeste de São Paulo e havia então já várias famílias de japoneses ali. Cada uma destas, vamos dizer, nacionalidades imigrantes mantinham suas tradições, suas relações, isto é, as primeiras gerações dos imigrantes ainda estavam presentes. Meus 4 avós italianos estavam presentes e, portanto, nós constituíamos uma família de alguma coisa ao redor de 100 pessoas, entre próprios e agregados, tá certo? E esta cidade, então, a mais de 500 quilômetros de São Paulo, a vinda a São Paulo era uma aventura que a gente fazia talvez uma vez por ano. Não é? Então nós vivíamos completamente isolados. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos acesso à educação de qualidade. Lemos os clássicos, aprendemos a falar línguas estrangeiras, inglês, francês. Tínhamos professores de matemática e de ciência extremamente exigentes. Né? E, portanto, neste ambiente, eu e a minha geração, quando chegamos na adolescência, terminamos o colegial, nós não tínhamos mais perspectivas de progresso ali. E, portanto, saímos da cidade. E é curioso que hoje ainda encontro muitos dos meus colegas daquela época aqui em São Paulo ou em outras cidades e fomos, todos que saímos, razoavelmente bem-sucedidos. Há 3 semanas eu voltei a Birigui porque a Câmara Municipal me fez uma homenagem. E eu, no meu discurso, ressaltei o fato de que a principal lembrança e a principal coisa que a cidade fez foi exatamente me dar uma educação básica de qualidade com a qual eu venci na vida. O professor Marco Antônio Zago é
professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito. E vale outra pergunta: como surgiu a sua vocação para a medicina? A vocação para a medicina é quase que impossível de dizer. Eu não sei se de fato eu tinha vocação para a medicina ou se deu certo o fato de eu ir para a faculdade de medicina. Em geral, esta escolha na adolescência é um pouco complicada. Por que que a gente escolhe uma determinada profissão? Certamente não foi a partir de nenhum modelo. Não tinha médicos na família, como eu disse, era uma família de imigrantes, pobres, e que vencemos pelo estudo. Diria que foi o acaso que me levou a Ribeirão Preto, onde eu estudei medicina e aí sim ganhei gosto pela profissão. Durante vários anos atuei ativamente como médico no hospital, nas enfermarias. Fui diretor clínico do Hospital das Clínicas, então responsável por todo o atendimento médico. Mas, ao mesmo tempo, eu me interessei pela pesquisa, fiz pós-graduação, fui ao exterior para me aperfeiçoar em termos de pesquisa e, ao retornar, fundei um laboratório que foi muito bem sucedido. Hoje é um centro de pesquisas no qual trabalham mais de 60, 70 pessoas, tá certo? Mas, e com isto, eu fui me afastando da vida prática de médico, de atender doentes nas enfermarias. E, finalmente, quando eu assumi responsabilidades universitárias mais intensas, por exemplo, fui chefe de departamento, depois coordenador deste grande laboratório, finalmente presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Então, aí eu abandonei a atividade médica propriamente dita. Na posse do professor Marco Antônio Zago, em dia 25 de janeiro deste ano, ele proferiu a sua profissão de fé na Universidade de São Paulo. Palavras do professor Marco Antônio Zago, nos 80 anos da USP. As universidades existem para prover educação superior de excelência às novas gerações e para promover a pesquisa, a investigação experimental e tecnológica, a pesquisa de problemas humanos, como o exame das questões econômicas, políticas e sociais, as dimensões acadêmicas ligadas às manifestações culturais e artísticas, estendendo seus resultados à sociedade. Aí um programa completo do novo reitor da Universidade de São Paulo. Mas no final, o senhor citou pensamento ou palavra de João Cabral de Melo Neto, que gostaria que o senhor traduzisse o porquê dessa citação. Um galo sozinho não tece uma manhã. Bem, é uma belíssima poesia, fantástica, não é? E que ele diz que, de fato, uma andorinha sozinha não faz verão. Aliás, dizem que ele se inspirou nesse ditado, mas o transformou numa linguagem poética muito, muito interessante, porque ele nem fala no cantar do grito, ele fala do grito do galo. Não é? E o que ele nos está dizendo é que nós não construímos a sociedade, não fazemos as coisas isoladamente. É preciso haver associação, é preciso fazer em conjunto. E aí, naquele emaranhado de gritos que vão crescendo, amanhã vai se tecendo. Eu achei necessário fazer isto porque a Universidade de São Paulo
passou por momentos de grandes conflitos internos, não é? E me cabia, como reitor que assumia, não defender uma ou outra posição dentro deste conflito, mas dizer que nós teríamos que construir a universidade em conjunto, docentes, alunos, servidores, que era necessária a contribuição de todos, não é? E, ao invés de fazer uma convocação, como faz o nosso secretário-geral, fica Vossa Senhoria convocado a comparecer e ajudar a construir a universidade, e achei que João Cabral de Melo Neto faria com muito mais propriedade, nos convidando a todos a atuarmos em conjunto. Quer dizer, a universidade precisa da contribuição de todos para que ela possa fazer a sua missão. Porque a missão da universidade não se revela por seus prédios, por seus instrumentos, por seus equipamentos, ela se revela por aquilo que ela produz em termos de educação de qualidade, aquilo que o jovem que sai da universidade vai levar por toda a sua vida, ou aquilo que ela, universidade, produz em termos de conhecimento novo, de políticas novas, de descobertas e que podem ser postas para serviço da sociedade. Eu me arrisco a dizer que foi por essa razão, um galo sozinho não tece uma manhã, que o professor Marco Antônio Zago obteve expressiva votação no primeiro escrutínio para a escolha do reitor da Universidade de São Paulo e, consequentemente, foi para a lista tríplice em primeiro lugar e o governador do estado o nomeou por ser o primeiro colocado e por, provavelmente, acreditar também que um galo sozinho não tece uma manhã. O senhor sabe, professor Marco Antônio Zago, que hoje nós estamos gravando o programa de número 833. E é muito honroso para nós, neste programa, recebermos uma pessoa como o senhor. Eu agradeço a oportunidade de vir, principalmente num programa com uma longa tradição como essa, não é? E o senhor entende que não é só uma honra e um prazer, é uma obrigação. Eu entendo que o reitor da USP tem que participar dessas atividades, principalmente estas que permitem divulgar o conhecimento, o pensamento, debates, porque esta é a função da universidade. Faltou apenas informar que o professor Marco Antônio Zago, a área de concentração dele na medicina, a clínica médica, hematologista e também os estudos sobre o câncer, né? Vamos entrar agora na Universidade de São Paulo. 80 anos completa a USP este ano. Professor Zago, quais, ao seu ver, os principais desafios no ensino, na pesquisa e na cultura, nos 80 anos da USP? Um grande desafio da USP é o fato de que ela é a mais renomada e a mais admirada e a mais destacada universidade na América Latina. E isto, em parte, se associa, ou é consequência, da qualidade da produção científica que ela tem. Agora, é conhecimento de muitos, talvez não de todos, de que as universidades que têm um grande destaque como universidades de produção científica, universidades de pesquisa, em geral são universidades de tamanho pequeno ou médio. As mais importantes universidades do mundo, na sua maioria, variam entre 6.000 e 20.000 alunos, dos quais uma parcela grande são alunos de pós-graduação. Incluem-se aqui
Universidade de Harvard, MIT, Universidade de Oxford, na Inglaterra, Universidade de Princeton, que é a menor delas, talvez. São universidades de excelência. E que são muitas vezes tomadas como modelo, comparadas com a USP, e muitos reclamam, bem, por que a USP não chega lá entre as primeiras do mundo? Porque a USP, além da sua missão de excelência, de produção de conhecimento, de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, não só a pesquisa em ciências experimentais, em matemática, em medicina, em engenharia, mas também nas humanidades, né? Além desta missão, que é central, é muito importante, ela tem 92 mil alunos. Ela se enquadra entre as maiores universidades do mundo. Então, além desta função de promoção da ciência, de produção da ciência, de olhar para a questão da cultura, não é? Da análise crítica do pensamento, nós formamos muitos jovens e estamos distribuídos em 8 campi, alguns aqui na capital, na proximidade, e outros no interior. Então, ela é uma estrutura muito complexa e com um grande número de alunos. Na sua maioria, universidades que têm muitos alunos não são bem-sucedidas na sua missão de promoção do conhecimento e desenvolvimento do conhecimento. Por isso, do meu ponto de vista, o nosso grande desafio é continuarmos sendo uma universidade de excelência como universidade de pesquisa. E, ao mesmo tempo, darmos conta da nossa missão de educação de qualidade da nova geração. É claro que há muita expectativa da sociedade de que a USP aumentasse o número de alunos a que atende. Nós temos no nosso vestibular cerca de 11.500 alunos que entram por ano na universidade. É claro que nós gostaríamos de aumentar isso enormemente, mas, primeiro, os custos financeiros são elevados. Segundo, a gestão de um número muito mais elevado de estudantes tornaria quase que impossível a nossa missão de produção de conhecimento, a missão de qualidade. E nós não podemos abrir mão desta outra missão, porque, e aqui vem uma questão crítica, a maioria das universidades brasileiras não fazem isto com eficiência e com qualidade. Tanto que a maioria delas não são nem olhadas, nem vistas nesses rankings internacionais. Isto é, nós temos algumas poucas universidades no Brasil que fazem equilibradamente as duas missões. Não vou citar todas, mas posso citar alguns exemplos. Além da USP, a Unicamp, a Unesp, a Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas, Federal do Rio Grande do Sul. São exemplos de universidades brasileiras que se conformam a este figurino internacional de universidades de pesquisa que fazem as duas atividades equilibradamente. Mas nenhuma tem o número de alunos que a USP tem. E nenhuma tem o destaque em termos de qualidade de produção científica que a USP tem. O senhor mencionou 92 mil alunos e professores. Professores são pouco menos que 6 mil, 5.800 aproximadamente. Vamos entrar agora num problema que todos se preocupam e o professor Zago muito mais. O problema do orçamento da USP e emendar com a governança e a estrutura de poder na Universidade de São Paulo. Certamente. São 3 temas centrais. O orçamento da USP, ele depende essencialmente de recursos repassados pelo governo do Estado. USP, Unesp e Unicamp são responsabilidades do governo do Estado
e as 3 juntas são apoiadas com cerca de 9,5% da arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo. Consequência disso é que a USP tem, este ano, um orçamento previsto da ordem de 5 bilhões de reais. Nós temos que admitir que esses recursos são vultosos. Nós não conhecemos, não existe no Brasil nenhum exemplo de outro estado que dê um apoio tão grande ao ensino superior como o Estado de São Paulo. E, de fato, se considerássemos que o Estado de São Paulo é um país, nós não encontraremos nenhum outro país do mundo que dê tamanho apoio ao ensino superior como o Estado de São Paulo dá. E também ao restante da ciência e tecnologia. Nós não podemos esquecer que há ainda o Centro Paula Souza e a FAPESP, que são também bancadas pelo governo. Bem, o que acontece é que, tradicionalmente, as universidades no Estado de São Paulo comprometem cerca de 80% a 85% do seu orçamento para pagamento de pessoal, para folha de pagamento. Embora para uma empresa ou para a gestão pública em geral, este seja um número elevado, não é? A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, fixa ao redor de 60%. No entanto, pelas características da universidade, em que o seu principal capital é o capital humano, é perfeitamente compreensível que esse nível seja ao redor de 80% a 85%. Ativos e inativos. Ativos e inativos. O nosso problema hoje da USP, que constitui o centro da nossa dificuldade, é que neste momento o compromisso da folha do pagamento representa 110% do nosso orçamento, hoje, em maio. A situação das 2 outras universidades, Unesp e Unicamp, não é tão grave, mas também não é confortável. Ambas estão com mais de 95% do seu orçamento comprometido com folha de pagamento. Esta, então, é a nossa principal dificuldade, porque numa entidade pública como a USP, nós não podemos, pura e simplesmente, reduzir o quadro de pessoal dispensando o pessoal. Então, nós teremos que fazer ajustes que serão feitos num tempo prolongado. Nós tivemos que interromper todos os processos de contratações novas, seja de servidores, seja de docentes, não é? Para impedir o crescimento deste compromisso. Recentemente tivemos que não autorizar a correção salarial que seria esperada com a inflação, novamente porque não há condições financeiras para isto. Não é? E agora teremos que estudar outras medidas para fazer com que a folha de pagamento volte a representar 80% a 85% do nosso orçamento. A consequência deste compromisso exagerado é que os recursos adicionais necessários para fazer a universidade funcionar estão vindo de reservas que a universidade constituiu ao longo dos anos, exatamente para fazer frente a situações inesperadas. O problema é que estas reservas vão se esgotando, elas não são inesgotáveis, estão se reduzindo e, portanto, nós precisamos ser muito cautelosos. Esta situação levou, por parte da universidade como um todo e do próprio Conselho Universitário, a que o Conselho se questionasse os mecanismos de controle existentes na universidade. E claro que ninguém faz nada de mal intencionado. Nem o reitor, nem os pró-reitores, nem a vice-reitor, nem o pessoal da administração. O que há é que é necessário controle que independa das pessoas. É necessário que haja uma estrutura que permita isso. E, portanto, nós passamos a discutir também, no âmbito de uma reforma mais ampla da universidade, o estabelecimento de mecanismos de controle sobre, por exemplo, a execução orçamentária e o planejamento
para que esta situação não volte a ocorrer, independentemente de quem seja o reitor da universidade. Mudanças na estrutura, os senhores já estão, apesar de todas essas dificuldades, no planejamento estratégico, as mudanças na estrutura? Elas já foram estabelecidas, mesmo antes de completarmos esta discussão a respeito da governança da universidade, da reforma da universidade, sobre a qual nós podemos, se quiser, nos expandir um pouco. Mas mesmo antes que isto ocorresse, algumas medidas já foram tomadas. Por exemplo, nós estamos organizando experimentalmente uma controladoria para acompanhar a execução financeira e que seja independente, vamos dizer, da autoridade direta do reitor. Próximo bloco nós vamos dar um mergulho nessa área. O Alexandre Altenfelder, da redação do Diálogo Nacional, vai nos dar agora a boa notícia desta semana. É bem provável que você se lembre das chuvas que praticamente destruíram a cidade de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, em 2010. Naquela ocasião, as enchentes destruíram a igreja matriz da cidade, um dos principais símbolos religiosos e culturais, não somente do estado de São Paulo, mas também do Brasil. A boa notícia desta semana é que a igreja matriz de São Luís do Paraitinga foi completamente restaurada e agora com melhorias, porque conta com acessibilidade para pessoas com deficiência e novas instalações elétricas e hidráulicas. Uma excelente notícia da área cultural para elevar a sua e a nossa autoestima. Semana que vem eu volto trazendo mais uma boa notícia. Portanto, fique ligado e até lá! Hoje nós estamos recebendo o professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo. Professor, o senhor falava do orçamento da Universidade de São Paulo, dos problemas que o senhor está encontrando, a universidade está encontrando, das providências que o senhor está tomando. Eu recebi, no começo deste ano, um relatório da gestão da USP 2010-2014 e verifiquei que na governança da Universidade de São Paulo, o vice-reitor, os pró-reitores, os superintendentes e as comunicações. Alguma alteração nessa estrutura? Sim, nós estamos promovendo alterações e muitas outras ocorrerão. Em primeiro lugar, há uma modificação de base que é, a partir desta gestão, reitor e vice-reitores e vice-reitor são eleitos como um par. Anteriormente, o reitor e o vice-reitor eram eleitos separadamente, portanto, o reitor tinha como única responsabilidade do regimental a de substituir o vice-reitor, substituir o reitor nas suas falhas e impedimentos e presidir a comissão permanente de avaliação. A partir desta eleição, com modificações que foram feitas em outubro do ano passado, o reitor e vice-reitor passaram a ser eleitos como uma dupla. Então, a inscrição da candidatura é feita conjuntamente. E, portanto, ambos estão associados a um mesmo programa. Eu entendo que isto foi um grande progresso, porque, de fato, a universidade tem trabalho para dois gestores. Não é necessário que um só,
Podemos dividir o trabalho com muito mais eficiência. E, por isso, fizemos um programa conjuntamente, o professor Varran Agopian e eu, que defendemos publicamente durante a eleição, e agora o estamos executando conjuntamente. Então, a primeira modificação é que o vice-reitor assumiu mais uma responsabilidade institucional. Ele é o coordenador geral da universidade. Então, ele coordena toda a questão de recursos humanos, toda a questão financeira, gastos e assim por diante. Claro que o responsável final é o reitor, mas o vice-reitor tem os seus dias cheios de atividade com toda a administração geral da universidade. Esta foi uma mudança central. A segunda mudança é que, logo no início, nós não nomeamos a maioria dos superintendentes. Havia 10 superintendências. Mantivemos 2 ou 3 apenas ativas e as demais nós indicamos para responder o chefe de gabinete. Por quê? Porque nós entendemos que algumas dessas superintendências poderão ser extintas e outras precisam passar por uma reforma na sua estrutura. Não só do ponto de vista administrativo, mas de fato de sua missão e das diferentes setores que as compõem. Dou um exemplo. Superintendência de Comunicação Social. É fundamental. A Universidade de São Paulo tem rádio, tem televisão, tem numerosos jornais e, do meu ponto de vista, se comunica muito mal. Se comunica mal internamente e com o exterior. Então, toda a questão da comunicação social na Universidade de São Paulo precisava ser revista. Então, ao invés de nomear um superintendente, o que nós fizemos foi nomear um grupo de trabalho com especialistas em diferentes aspectos da área de comunicação e que estão terminando agora o seu trabalho com um relatório em que definiram novas linhas de ação e novas metas e uma reestruturação da vida da comunicação social. Só aí nós vamos nos preocupar em indicar uma pessoa que possa exercer a superintendência. A mesma coisa diz respeito à superintendência de segurança. Como sabe, tivemos conflitos nos anos passados, porque, e não estou dizendo que a crítica tivesse razão, mas houve muita crítica por parte, principalmente, dos estudantes e servidores, de que havia um certo grau de militarização, vamos dizer assim, da segurança da USP. O superintendente de segurança era um ex-coronel da Polícia Militar, que fazia, a meu ver, sua função com dignidade e de maneira que não era militarizada, mas havia esta visão de que todo o processo, vamos dizer, tinha um certo grau de um aspecto militarizado, que isso não havia sido discutido amplamente com a comunidade. Então, novamente aqui, nós fizemos uma mudança, que foi nomearmos para responder pela Superintendência de Segurança uma professora titular de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E ela está coordenando uma comissão, um grupo de trabalho, que inclui estudantes, inclui servidores, para rediscutir e reformatar a segurança da USP. Ok? Então, nesses aspectos, nós estamos introduzindo as mudanças que eu sinto que eu posso fazer de uma maneira singular, a partir do reitor, tomar medidas que envolvam discussão e reestrutura. Agora, existe uma questão mais básica, mais central, é que a última reforma do regimento, do Estatuto e do Regimento da Universidade de São Paulo foi feita há 25 anos. Houve uma reforma primeira universitária feita em 69, depois outra em 88, então 20, 30 anos é tempo suficiente para que
a universidade peça um certo grau de modernização. E havia muita demanda por isso. Então, na primeira reunião do Conselho Universitário deste ano, nós fixamos um calendário para discutirmos os diferentes pontos relacionados com a estrutura, o funcionamento e a governança da universidade. Desde aspectos como eleição de reitor, eleição de diretores, composição dos colegiados, controle das finanças da universidade, controle do orçamento. Então, tudo isto será discutido numa série de reuniões do Conselho Universitário, com contribuições vindas de todas as unidades, para finalmente, no final do ano, começarmos um processo de votação daquelas propostas que forem apresentadas agora ao longo do tempo. De tal maneira que é um processo organizado de revisão da nossa própria estrutura. A gente podia resumir as prioridades da sua gestão, conforme o senhor mencionou, o restabelecimento do equilíbrio orçamentário. Em relação à reforma do ensino de graduação? Bem, veja, nós dissemos, e o senhor leu inclusive parte do meu discurso, em que eu ressalto a função central das universidades, que é a de formar as novas gerações. Há uma sensação de que nós não atualizamos adequadamente os nossos métodos e a nossa abordagem para o ensino da graduação. Há talvez muitos cursos que estão empregando hoje os mesmos métodos que os seus professores, vamos dizer, sobre o qual seus professores foram educados há 20, 30 ou 40 anos. E nós não podemos esquecer que nós estamos formando jovens que vão ser ativos na sociedade, vão ocupar espaços importantes, vão ser diretores, gerentes, diretores de empresas, embaixadores e presidente da República, quem sabe, daqui a 20 anos. Num mundo que é absolutamente impossível de prever hoje. De tal maneira que as profissões que nós temos hoje, as coisas que são, às vezes, até consagradas em leis, em regras, serão muito diferentes e nós não conseguimos imaginar. Eu costumo dizer como que quem imaginaria que há 10 anos imaginaria que hoje o nosso mundo estaria povoado de iPads, iPods, telefones celulares que fazem tudo, em que a gente carrega tudo no telefone celular. Então, o que é importante é nós mudarmos o ambiente de ensino das universidades para prepararmos esses jovens para essa vida moderna, essa vida futura. E para isso nós precisamos modernizar o ensino das nossas universidades. No próximo bloco nós vamos pedir ao professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, falar um pouquinho sobre o relacionamento da universidade, da reitoria, com o corpo discente, com os alunos, com o corpo docente, com os professores e com o funcionalismo na Universidade de São Paulo. Eu sempre digo que conversar com gente que sabe e faz acontecer é um privilégio para nós e para vocês, telespectadores e internautas. Não é o caso hoje da conversa que estamos tendo com o reitor da Universidade de São Paulo, professor Marco Antônio Zago. Como é que está o relacionamento, professor, da reitoria com o corpo discente, docente e os funcionários? Eu diria que o relacionamento é bom, ele é aberto e eu me sinto bem com, por exemplo, minhas oportunidades de encontros com estudantes. Eu gosto muito de conversar com estudantes.
e tenho feito um esforço muito grande para visitar as unidades, visitar os diferentes campi e sempre me encontrar com estudantes. E digo que eu gosto porque eles são, na sua maioria, muito inteligentes, muito perspicazes, eles percebem as coisas e dão sugestões e fazem cobranças de temas que são essenciais para a vida da universidade. Eu sempre digo que se nós não tivermos uma boa capacidade de conversarmos com os estudantes, nós não podemos ocupar essas posições na universidade, porque eu entendo a nossa posição como de educador. E educador tem que conversar com os estudantes. Tem que conversar bem, tem que ouvir os estudantes, que, como eu disse, são criativos, inteligentes, percebem, têm uma visão de mundo, às vezes, até mais avançada que a nossa. Há, no entanto, dificuldades que são históricas. Por quê? Porque os estudantes são representados nos diferentes conselhos, inclusive no conselho universitário. E essa representação, ela é sempre muito cobiçada, e é cobiçada por correntes políticas. Isto é, os estudantes, além de se ajuntarem em agremiações estudantis, eles têm, muitos deles, militância política. O que não me surpreende. Não vejo nada de mal nisso. Porque eles estão, de certa forma, se preparando para a vida de cidadãos e a militância política é uma parte, vamos dizer, importante da vida do cidadão. No entanto, ao assumirem uma militância política, eles assumem determinadas linhas ideológicas que muitas vezes interferem com os programas e a visão da universidade, e que muitas vezes não são visões representativas da visão da maioria dos estudantes quando nós conhecemos esses estudantes nas suas unidades de ensino, na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Engenharia, na Faculdade de Arquitetura e assim por diante. Então, há sim um certo grau de artificialismo na representação estudantil. Não faço aqui nenhum tipo de acusação, mas eu acho que isto muitas vezes cria dificuldades de relacionamento. Com os professores, eu acho que é o relacionamento melhor possível, não é? Também faço questão, tenho feito muita questão de visitar as diferentes unidades da Universidade de São Paulo e conversar com os professores. Tenho visitado formalmente as congregações das faculdades, Faculdade de Medicina, Escola Superior de Agricultura e assim por diante, que é o ambiente em que nós podemos discutir todas as questões acadêmicas. Não é? Com os servidores, nós temos um relacionamento que me parece também bastante aberto, inclusive com as entidades representativas. No caso, por exemplo, da Universidade de São Paulo, é o Sindicato dos Servidores, chamado Sintusp, que eu já recebi pessoalmente, os representantes, e que estão representados no Conselho Universitário. Tenho ouvido deles sugestões, por exemplo, dentro do próprio Conselho Universitário. Já modificamos mais de uma vez diretrizes e resoluções, tendo em vista sugestões vindas dos servidores, de tal maneira que eu classificaria este relacionamento como muito bom. Teremos visões diferentes em vários pontos. Teremos conflitos, o que faz parte também da vida de uma universidade viva, como se diz. Não é? No momento, viveremos um conflito, que é a da nossa impossibilidade de conceder
aumento salarial e a visão dos sindicatos de que nós deveríamos conceder. São duas visões, vamos dizer, conflitantes. No meu caso, ela está justificada por uma questão orçamentária, não é? E veremos como que nós conseguiremos transpor este conflito. Eu acho que aqui é que nós precisaremos de habilidade de ambas as partes. Nós falamos, abordamos o tema do restabelecimento do equilíbrio orçamentário, que é uma das prioridades da sua gestão. Como fica alguns dos projetos, algumas áreas da USP com esse restabelecimento do equilíbrio orçamentário? E cito a editora da Universidade de São Paulo, se sofrerá com isso alguma modificação. O navio Alfa Crucis, mencionado aí pela mídia, né, como parado há 6 meses no Porto de Santos, uma aquisição da USP e FAPESP, e o programa de informatização. A EDUSP, a editora da Universidade de São Paulo, na minha visão, não sofrerá nenhum tipo de restrição de suas atividades, mesmo porque ela é autossuficiente hoje. Hoje mesmo estive discutindo com o chefe de gabinete a recomposição do conselho da EDUSP, que será parcialmente renovado, mas nós esperamos que o embaixador Recupero continue na sua presidência. E não prevejo nenhuma dificuldade, porque não há, de fato, nenhuma demanda que não possa ser atendida por parte da EDUSP. O navio, houve aí uma certa bolha, vamos dizer, de sensacionalismo. O fato de ele estar parado não é por questões orçamentárias, mas é por questões das dificuldades de tramitação de papéis burocráticos, não só dentro como fora da universidade. Isto, como muito bem explicou o professor Michel ao repórter, isto está em grande parte resolvido. Lembrando que o navio é oceanográfico, né? Exatamente. Então, também não há nenhuma questão, isto não tem nenhum vínculo com esta dificuldade orçamentária. Tá certo? A terceira questão era com a informatização. A informatização. A informatização da Universidade de São Paulo, ela tem que prosseguir, mas principalmente no aspecto do uso da informática para uma gestão eficiente. E isto até agora nós não fizemos. Dou exemplo. Convênios, assinaturas de convênios com a Universidade de São Paulo sempre constituíram uma coisa muito difícil. Há convênios cuja tramitação levou mais de 2 anos para ser concretizada. Então, o que estamos fazendo agora é uma revisão de todo o sistema de tramitação de convênios, fazendo com que ele seja todo eletrônico, sem nenhum papel impresso, até a formação do documento final. E recentemente estivemos com a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, que se interessou enormemente pela questão e pretende que se faça um link já com o tribunal, de tal maneira que também todos os convênios cheguem, inclusive suas prestações de conta, ao tribunal, sem termos que imprimir papel. Então, é assim que nós temos que tratar a questão da informatização da USP. Isto tem que se estender para as outras atividades da universidade. Agora, do ponto de vista de estrutura física, a universidade está muito bem equipada no momento e não vejo nenhum risco a todo este processo derivado das restrições orçamentárias do momento. No final do nosso programa, também gostaria que o senhor falasse das relações da USP com a sociedade.
as interações da universidade com empresas, com o governo e com as entidades sociais. Bem, eu diria que isso talvez fosse, se me permite a sugestão, assunto tão amplo para uma próxima oportunidade em que nós pudéssemos conversar, Dr. Rui Altenfelder. Combinado já. Porque, de fato, eu tenho a impressão que aqui é uma das áreas em que a universidade progrediu nos últimos anos, mas deverá progredir muito mais. Nas relações tanto da universidade com empresas, na capacidade que tem a Universidade de São Paulo de gerar contribuições para políticas públicas e que podem ser utilizadas amplamente pelos governos em seus diferentes níveis e pela relação direta com a sociedade, o que constitui uma área em grande desenvolvimento em todas as universidades do mundo, aquilo que vem sendo chamado o terceiro setor. Além do ensino, a pesquisa, há o vínculo direto com as áreas onde a universidade está instalada, os vínculos regionais e locais da universidade. Que pena, chegamos ao fim do Diálogo Nacional de hoje, que teve o professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, como nosso convidado. Parabéns, professor, pela sua eleição, sucesso na sua gestão e conte com o Diálogo Nacional quando puder e compatível com as nossas possibilidades. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio Nestlé, Nescafé Dolce Gusto, muito mais que café. E CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.